Olá, meus alunos, estamos de volta aqui, meus caros professores, né? Que tem essa profissão maravilhosa de ensinar. Então, a gente está aqui para trazer mais coisas para vocês estudarem para a prova de concurso. Então, vamos lá continuar a nossa Constituição Federal, que ela é muito importante. Lembrando, 205 ao 214. Então, vem aprender mais com a gente. Então, inciso 2. O que é que nós temos no inciso 2? Progressiva universalização do ensino médio. Então, lembra que eu falei da prioridade da obrigatoriedade? Quando eu encontro também a palavra universalizar, ela está ligada exatamente na obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Certo? Então, sempre obrigatório. E o que é mesmo que a gente fala de prioridade? Obrigatória, né? O obrigatório, tanto faz. Então, com progressiva universalização é algo obrigatório? Obrigatório não, perdão. Obrigatório, certo? Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho dizendo para vocês que sempre que a gente fala de universalizar, quer dizer que é obrigatório. Então, o Estado deverá favorecer a progressiva, quer dizer, devagarinho, levando todas as capitais brasileiras a terem o ensino médio para ser cursado após o ensino fundamental. Então, ela vai ser uma demanda obrigatória. Aliás, ela é uma demanda obrigatória. Então, universalizar tem a ver com obrigatoriedade. E prioridade, lembram? Quando eu falo da palavra prioridade, quando eu falo prioridade, eu estou me referindo ao assegurar. Então, quando eu asseguro, eu estou priorizando. Quando eu estou universalizando, eu estou, de uma certa forma, obrigatória, será obrigatório, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que todos os alunos, ao terminar o ensino fundamental, eles deverão ter a oferta do ensino médio. Por quê? Porque é uma continuidade para a gente fechar aquele nível escolar de educação básica. 3, atendimento educacional e especializado. Está querendo dizer o quê? Ele está falando de um programa federal chamado AEE, Sala de Atendimento Educacional Especializado. Esse atendimento educacional especializado, ele é destinado também aos portadores de deficiência e a palavra-chave, preferencialmente na rede regular de ensino. Não esqueçam isso em prova. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de essa Então, ficou claro isso aí para vocês. E aí, a gente vai começar agora também a falar sobre o que rege essa educação, né? Inciso 4. Vamos começar, ó. Educação infantil em creches e pré-escola, isso é questão de prova e ultimamente caiu muito essa questão. Por quê? Porque as pessoas começam a olhar as datas e as idades e confundem. E nós já vimos. Olha, educação infantil em creche, aí a creche é o quê? 0 a 3 anos. Aí na prova você já bota esse esqueminha para lembrar. E a pré-escola? 4 a 5. Se eu colocar, eu vou lembrar que esse item está corretíssimo, olha lá. As crianças de até 5 anos. Então, muita gente coloca assim, professora, mas e cadê a creche? Não tem, ele está dizendo que é educação infantil, formada de creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos, né? Então, verdadeiramente, isso é um item que sempre cai em prova. Então, cuidado com as idades. 5º, acesso. Então, os alunos, eles, ao terminarem o ensino fundamental, vão para o ensino médio. Ao terminar o ensino médio, eles terão acesso a quê? Aqui a gente está falando das universidades. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, quem termina o ensino médio poderá adentrar as escolas profissionalizantes, poderá entrar as universidades, as faculdades, ensinos técnicos, é de cada um. Ele está dizendo aqui, segundo o desejo, a capacidade de cada um. Ficou claro? Ótimo. Muito bem. Outro inciso importante, inciso 6º, oferta do ensino noturno regular
adequado às condições do aluno. Olha a oferta. Já tem uma palavrinha também que vai lembrá-los que isso aqui é uma obrigatoriedade ou uma prioridade? Prioridade. Por que prioridade? Porque é uma oferta. Eu asseguro, mas eu não sou obrigado a oferecer o ensino noturno regular. Ele está falando de quem? Da EJA. Então, eu posso oferecer? Posso, mas não é uma obrigatoriedade do Estado, entendeu? Quando eu ofereço, eu adequo às condições do aluno. Isso é importante. Eu tenho EJA, tanto EJA presencial, como eu tenho semi-presencial. Então, essas são as modalidades dentro da modalidade EJA. Eu tenho presencial, que o aluno vai todos os dias para a escola. Eu tenho um semipresencial, que é mais ligado ao ensino médio e que o aluno vai estudar por módulo. Ele se matricula e estuda, de uma certa forma, à distância, né? Semipresencial. Bem, continuando os nossos incisos da Constituição Federal. Chegamos no inciso 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Então, o que é etapa? Etapa nós já vimos. As etapas são educação infantil, a etapa ensino fundamental e a última etapa da educação básica, ensino médio. Então, ele está dizendo o quê? Que terá que ter atendimento ao aluno de todas as etapas. Lembra que a gente falou? Educação infantil, fundamental e médio. Professor, então a creche entra? Entra. Entra aqui com atendimento. Ela entra também para receber os programas suplementares. Lembra que nós falamos, o PS? Quais programas suplementares? Material didático escolar, transporte, alimentação e lembra que eu falei? Assistência à saúde. Então, todas as etapas formadas de educação infantil, formadas de ensino fundamental, formadas de ensino médio, que eu chamo isso de qual nível? Da educação básica, recebem como apoio os programas suplementares, que são pagos os programas suplementares são pagos pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Gente, ficou claro isso aí para vocês, né? Ok. Artigo 210. Nós temos o que no artigo 210? Serão fixados conteúdos mínimos. Gente, isso aqui já foi questão de prova. Eles colocam conteúdo máximo. Sim, a qualidade da educação passa por uma quantidade máxima de conteúdo. Não passa pela condição máxima de conteúdo. Passa pelo conteúdo mínimo, não passa pela condição de conteúdo máximos, tá? Eu tenho que dar, no mínimo, subsídio para que o aluno possa cursar o ensino fundamental, para que ele possa assegurar sua formação básica comum, respeitando os seus valores culturais, os seus valores artísticos, nacionais e regionais. Então, no mínimo, a escola tem que dar os conteúdos para que ele possa crescer a partir do conteúdo. Lembrando que eu tenho que pegar uma informação, eu tenho que buscar uma informação, transformá-la em conteúdo. Esse conteúdo, ele deverá ser um conteúdo aprofundado e a partir daí esse conteúdo vai virar o quê? Conhecimento. Porque o que nós vemos muitas vezes é o conhecimento raso. E o conhecimento consistente, científico, ele é um conhecimento aprofundado, enraizado. Porque aqui você não esquece mais. Aprendeu, não esqueceu. Então, esse conhecimento, ele se solidifica a partir do momento que você dá subsídio para que ele possa criar raízes. Não tem o amor raiz, aqui é o conteúdo raiz, né? Mesma coisa, ele tem que criar suas raízes e se aprofundar.
E nesses conteúdos mínimos, o que é que a gente trabalha no artigo 210? Aí ele vai tipificar o que são esses conteúdos mínimos. Olha lá, parágrafo 1º. Na educação, a escola deverá oferecer o ensino religioso, que depois nós vamos ver lá no artigo 33 da LDB, mas primeiro nós vamos ver aqui na Constituição, que o ensino religioso, a matrícula dele é facultada. O que é a matrícula facultada? O aluno não tem a obrigatoriedade de assistir aula. O aluno não é obrigado a estar dentro da sala de aula. Mas essa disciplina, ela vai estar presente na grade da escola, no roteiro da escola das Bases Nacional Comum Curricular, das disciplinas curriculares normais da escola pública, mas da onde? Somente do ensino fundamental. Então, eu não tenho na grade nem da educação infantil, nem do ensino médio, só do ensino fundamental. Ficou claro? Esse ensino fundamental, vamos para o parágrafo 2º. Então, quer dizer o quê? Que o aluno, ao se matricular no ensino fundamental de uma escola pública, ele poderá não ter a sua frequência. Então, ele vai levar falta? Não, não levará falta e muito menos ficar de recuperação. Onde é que tem lá o nome do aluno e o que é que eu tenho na presença? Um tracinho. Nem é falta, nem é presença. É nula, porque a matrícula dele é facultada. Ficou claro? Parágrafo 2º. No ensino fundamental regular, nós teremos asseguradas o quê? Ora, será assegurada a administração e será ministrado em língua portuguesa. Agora, nas comunidades indígenas, Pitaguaris, Tapebas e outras N comunidades que nós temos, ela é assegurado a elas que elas possam utilizar a sua língua materna e que elas tenham seus próprios processos de aprendizagem que culturalmente são diferentes dos nossos, tanto na disposição das cadeiras, na forma de dar aula, na forma didática, tudo deles é diferenciado, porque eles têm a sua própria peculiaridade, né? Peculiar. As aulas deles passam por um processo cultural. Então, cada comunidade indígena tem a sua forma peculiar de ensinar. E isso é sendo respeitado dentro da Constituição Federal. Tanto é respeitado a forma de ensinar, os métodos de aprendizagem, como é respeitado também a utilização da sua língua materna. Ok? Tenho dito, então vamos continuar. Chegamos no artigo 211. Professor, os artigos que a senhora não falou, é porque não são importantes. A gente falou que os artigos mais importantes estariam dentro do artigo 205 até 214. Os artigos que eu não falei é porque eles não são importantes. Então, eu não posso ler? Pode, vai a apostila, você pode ler, mas você tem que se debruçar mais ainda sobre os artigos que a gente está debatendo e conversando sobre eles, tá? Então, olha o artigo 211. É importantíssimo. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão se organizar de qual maneira? De qual maneira eles vão se organizar? Eles vão se organizar em regime de colaboração. Isso acontece muito nas modalidades. A EJA tanto pode ser do estado como pode ser do município. Quem vai determinar isso? Vai ser o pacto de colaboração entre eles. Quem vai ficar com qual modalidade? Qual recurso eles vão destinar para as modalidades. Entendido? Mas, quando eu trato da educação básica, esse regime de colaboração também é permitido, tá bom? Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Ela financiará as instituições de ensino público federal e exercerá, em matéria educacional, a função redistributiva e supletiva, nunca substitutiva. Ela entra com a função de redistribuir, de suplementar, de complementar, sempre em matéria educacional, de forma a garantir a equalização de oportunidades. Então, ela entra para equalizar, para deixar todos no mesmo nível
Que nível? De oportunidades educacionais e de oferecer um padrão mínimo de qualidade do ensino mediante toda a assistência técnica, através do Ministério da Educação, e financeira, através do FNDE, do Fundeb, do Fundo relacionado ao desenvolvimento da educação, aos recursos advindos tanto do Fundeb, como do apoio dos territórios, do Distrito Federal dos municípios, que é 25%, da União com 18%. Então, lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, essa ajuda financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, a União ela tem um papel fundamental nessa organização do Sistema Federal de Ensino para o Brasil, ok? Parágrafo 2. Os municípios, onde eles atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Eles podem também trabalhar com um cursinho preparatório para o Enem? Pode, desde que eles tenham a prioridade de oferecer o ensino fundamental, de oferecer escolas na educação infantil e que, se ele tiver muito bem cumprido com o seu papel, ele poderá atuar em outros níveis, em outras modalidades, mas não pode deixar de atender ao princípio básico, que é educação infantil e ensino fundamental. Ficou claro, gente? Eu espero que sim, tenha ficado claro para vocês. E os estados, professora Adriana? Onde é que eles vão atuar? Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal, que é um ente que nós chamamos de um ente híbrido, porque ele não tem a mesma configuração dos estados, como também não tem a mesma configuração dos municípios, ele não tem prefeito, ele não tem cidades próximas, que a gente chama de municípios, ele tem cidades satélites. Então, ele é todo diferenciado. Por conta disso, ele é chamado de um ente híbrido. Então, tanto os estados como o Distrito Federal, onde eles atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Eles podem atuar no fundamental? Pode, mas a prioridade deles é no ensino médio. Mas ainda nós temos muitas escolas aqui no estado do Ceará que ainda têm salas de aula de fundamental e sendo escola estadual. Não tem problema. Lembra daquele acordo que nós falamos, do pacto entre eles, de colaboração? Então, isso aí existe. Quando um puder ajudar o outro, não tem problema nenhum, isso é constitucional. Parágrafo 4. E na organização dos seus sistemas? Acabei de falar e vamos ratificar. Na organização do seu sistema de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão as suas formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Professora, que educação é essa universalizada do ensino obrigatório? Já falamos. A educação obrigatória é dos 4 aos 17 anos de idade, tá? Então, lembra, juntos, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, em regime de colaboração, terão que ofertar a universalização. Quer dizer o quê? Que é obrigatório que todas as crianças possam estar dentro das escolas dos 4 aos 17 anos de idade. Então, se vocês observarem, há uma continuidade da lei. A gente vai ratificando o que foi dito e acrescentando novos dados. Tudo bem? Podemos continuar, né? 5º parágrafo. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular, tá? Então, prioritariamente, ela não vai atender as modalidades, ela vai atender o ensino regular. Então, tá claro isso aí? E chegamos no artigo 212. Isso aqui, eu vou fazer um desenhozinho, porque é sempre interessante a gente esquematizar. E os nossos esquemas, eles são importantes para que o nosso cérebro, ele tem mais afinidade, vamos dizer assim, ele tem mais interesse em desenhos, em figuras, né? Eu não sou muito boa para círculo não, viu? Quem desenha um círculo muito bem é o Alex. Então, isso aí eu tenho inveja boa do Alex. Porque a gente pode pegar um círculozinho aqui, né? Também, vamos tirar, vamos usar aqui
ferramenta do computador, né? E vamos colocar aqui um círculo, certo? Vamos lá. Vou pegar um círculozinho, vai ficar bem bonito para vocês. Pronto. 2 não, só 1. Então, vamos tentar ajeitar aqui. Parece o boneco da neve, né? Pronto, ótimo. Então, eu tenho aqui um círculo. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos dividir esse círculo ao meio. E aqui nós vamos dividir em 3 fatias, essa pizza, né? Olha, falou em círculo, falou de pizza. Eu amo pizza. Qual sabor? A mais simples que tiver, mista. Essa que eu mais gosto. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui desse lado a união. Por que, professora, você dividiu essa maior parte para a união? E essas menores partes para os estados, Distrito Federal e municípios. Por quê? Porque a União, ela recebe mais, né? Já os estados, Distrito Federal e município arrecadam menos. Dependendo do município, ele arrecada bem menos ainda, tá? Então, a União, eu vou trocar aqui a corzinha para a gente fixar bem. A União arrecada mais e investe menos. Então, a União anualmente, já aconteceu em prova bimestralmente, bianualmente, não é nada de bi, nem mensalmente, é anual, de ano em ano. Normalmente acontece no finalzinho do ano. Anualmente, ela vai aplicar para o ano seguinte, no mínimo, nunca menos de 18% do que ela arrecada em educação, a União. Estados, Distrito Federal e municípios irão empregar na área de educação, no mínimo, olha lá, lembra, a União é nunca menos. Já Estado, Distrito Federal e município, no mínimo, eles deverão investir quanto anualmente em educação? No mínimo, 25% de tudo que eles arrecadam, certo? Professora, de onde vêm esses recursos? Eles vêm proveniente de impostos, eles vêm proveniente de transferências bancárias e servem para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Vários programas advêm desses recursos. Então, não esqueçam, a União recebe mais, investe menos. Professor, é no máximo? Não, é nunca menos, nunca menos. A União nunca menos, ela deverá investir nunca menos, né, do que 18% dos seus recursos na área de educação. Já estados, Distrito Federal e municípios deverão, no mínimo, do resultante dos seus impostos, aplicar 25% na área de educação. Professora, toda a educação? Não. A que nós comentamos o tempo todo. No caso aí deles, educação básica. No caso da União, entra os 2 níveis, educação básica e educação superior, né? Ok? Bem, ficou bem claro isso aí para vocês, né? E aí nós vamos para frente. Agora não tenho mais inveja do Alex, não. Meu círculo ficou perfeito. Chegamos aí no artigo 214. Falar em Alex, um abraço aí para os meus professores, né, maravilhosos. Alex, Airles, professor Jackson, professor Edvaldo, todos os professores que fazem parte dessa nossa classe maravilhosa de professores e aos outros professores que eu não citei o nome, um beijo, um abraço para todo mundo. Bem, chegamos no artigo 214. Ele vai falar do
PNE, Plano Nacional da Educação. Lembrando que esse Plano Nacional, ele já vem desde 2014 e vai até 2024. Então, ele tem a durabilidade de ser um plano decenal. Aqui, ó, 10 anos. Em alguns concursos, eles vêm trazendo que o PNE é um plano plurianual. E muita gente diz que não marca como verdadeira, marca como falso. Gente, é verdadeiro. Plurianual é porque ele dura mais de um ano. Tudo que é mais de um é pluri. Então, ele dura 10 anos. 10 anos, certo? Bem, qual o objetivo desse Plano Nacional da Educação? Articular todo o Sistema Nacional de Educação. Qual o sistema? União, Distrito Federal, estados e municípios, para que eles possam agir em regime de colaboração. Se não for regime de colaboração, não atingimos as metas estabelecidas pelo PNE. Definindo juntos as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de implementação para assegurar toda a manutenção desse ensino, em seus diversos níveis, educação básica e educação superior, as 3 etapas, educação infantil, fundamental e médio, e as nossas 8 modalidades, que eu já falei anteriormente. Lembram? Então, níveis, educação básica e educação superior, certo? Etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, as etapas. As modalidades, já falamos também. EJA, educação de jovens e adultos, que acabei de falar, né? Educação profissional, quilombola, educação indígena, educação prisional, educação do campo, EAD, educação especial. Bem, isso tudo serão definidos de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Para quê? Se não houver o regime de colaboração, não atingimos as metas. Inclusive, nós temos aí 20 metas e até 2018, que foi um estudo feito pelo IPEA, somente uma meta tinha sido alcançada na sua plenitude. Não é que a gente não tenha alcançado as outras, a gente alcançou, mas não na sua totalidade. Então, essa meta a gente teve como alcance, que foi a meta número 13, tá? Depois a gente fala sobre isso. Então, vamos falar sobre as metas aqui, ó. Uma das metas é erradicar o analfabetismo, acabar de vez com o analfabetismo. Universalização do atendimento escolar, que todas as crianças de 4 aos 17 anos possam ter escola para estudar. 3, uma das metas importantíssimas, que a gente possa melhorar a qualidade da educação no nosso país, isso em regime de colaboração, ok? Que a gente possa ter a formação para o trabalho. Nós precisamos formar jovens, seja na parte técnica, na parte de pesquisa, para enfrentar esse mercado de trabalho, esse nicho precisa de profissionais, que a gente possa dar essa formação para o trabalho. Essa formação, ela perpassa pela formação humanística, científica e tecnológica do país. É importante a gente ter pesquisa, a gente ter projetos de pesquisa, que a gente possa ampliar essa pesquisa e ela possa virar uma ferramenta de melhoria da qualidade, da saúde, da segurança do país. E uma das ações importantes para atingir essas metas é exatamente o 6º passo, ou 6ª meta. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos, porque eu não posso incentivar pesquisas, eu não posso incentivar projetos, eu não posso incentivar desenvolvimento científico e tecnológico se eu não tiver recurso na área da educação. E esses recursos públicos na área de educação, eles poderão ser investidos através do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Então, hoje, precisamos investir o PIB, ou uma parcela do PIB, claro, não é tudo, né? Nós temos aí na parcela do PIB, segundo
os dados, estudos de autores que falam sobre o PIB, mais ou menos uma média de 6% do PIB, ele é investido na área de educação, tá? Queremos aumentar essa prerrogativa para 10%, que é uma das metas do plano, porque ainda é muito inferior aos 6%. Os países de primeiro mundo já investem no seu PIB, a parcela de 10%. Japão, Coreia, então todos eles já têm esse investimento. E isso é uma caminhada para a gente tentar levar esse crescimento do PIB, certo? Do Produto Interno Bruto. Bem, chegamos aqui à nossa parte final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o meu Instagram e o meu WhatsApp para que vocês possam mandar dúvidas, perguntas, sugestões, serão super bem-vindos, tá? Então vamos lá, o Instagram, @profa.adriana.freitas. Aí eu tenho 2 As, profa.adriana.freitas. E o WhatsApp, 99821-4245. Eu espero que vocês possam acessar, seguir, comentar, compartilhar, dividir com os amigos e ampliar essa rede de aprendizagem. Ok? Beijo. Fico por aqui. Tchau.